Fala, nação! Saudações rubro-negras, trazendo o vídeo na noite dessa terça-feira com a bomba do dia. Finalmente, o Palmeiras fez uma proposta oficial pelo Pedro do Mengão. A proposta foi prontamente recusada pelo Landim, presidente do Flamengo, mas chama atenção aí os valores: 20 milhões de euros, 110 milhões de reais, mais dois jogadores. Não foi informado, né, quem seriam esses dois jogadores. E aí, é para vender ou não é? Diz que o Palmeiras está fazendo isso para pressionar, né, a saída do jogador do Flamengo, né, uma vez que, segundo a imprensa tenta colar aí, que o Pedro está perdendo oportunidades por ser reserva no Flamengo. Mas é uma reserva que joga pra caramba, né? O vídeo de semana passada aí, que vou até deixar o linkzinho aqui em cima, né? A gente trouxe aqui todas as informações das minutagens de jogos do Pedro pelo Mengão e mostra que ele é bem utilizado, porque o Flamengo tinha uma finalidade quando contratou o atacante lá em 2020, que era, contratou, né, trouxe o Pedro por empréstimo em 2020 e finalizou a compra, né, no início do ano passado. Mas ele, né, joga pelo Flamengo desde 2020, que era reforçar o elenco. Então a gente vai analisar sobre essas propostas aí, sobre, no caso, essa proposta do Palmeiras sobre o Pedro, e também tem uma explicação bem interessante, infelizmente, para a gente, em relação àquele processo lá no Banco Central, 127 milhões de reais, por conta de dívida de ex-presidente lá dos anos 90, Luiz Augusto Veloso, Kleber Leite, tá envolvendo ali a questão da venda de alguns jogadores, entre eles a venda do Sávio. Vou trazer todas as informações nesse vídeo, mas antes eu pedi para a galera que ainda não se inscreveu no canal para se inscrever aqui embaixo. Está faltando, galera, muito pouquinho para a gente finalmente bater a marca de 60 mil inscritos nesses 2 anos de canal. Então é uma marca que a gente está almejando bastante aqui. Então, né, se você está assistindo e ainda não é inscrito, se inscreva, ative o sininho para não perder notificação de nenhum novo vídeo e também deixe sua participação nos comentários se o Flamengo deve vender ou não o Pedro. Beleza? Vamos acompanhar aqui então a notícia que saiu mais cedo, sabe aonde? No Globo Esporte, o Caemota, juntamente com o André Hernan e o Felipe Zito, trouxeram essa informação. Ó. Palmeiras oferece 110 milhões mais dois jogadores por Pedro e Flamengo recusa novamente. Conversas tiveram início na última semana e o Clube Paulista apresentou alternativa para ficar com 80% do atacante. Landim comunicou diretamente, né, a negativa a Leila Pinheiro. E a matéria do GE fala que o Palmeiras não joga toalha e deseja, né, contar com o Pedro. Na última semana, o Clube Paulista fez oferta pelo atacante, teve uma resposta menos imediata do Flamengo, mas que terminou com uma nova negativa. A proposta foi de 20 milhões de euros e mais dois jogadores por 80% do jogador, né, dos direitos econômicos. Foi a primeira vez que o Palmeiras oficializou uma oferta. O contato anterior, em meados de fevereiro, havia sido apenas uma sondagem. Foi logo rechaçada. Desta vez, as diretorias chegaram a dialogar. O presidente Rodolfo Landim, por sua vez, assumiu as rédeas e comunicou diretamente à presidente Leila Pinheiro da negativa. A notícia de que o Flamengo está cauteloso financeiramente por causa do risco de uma multa de 127 milhões em ação movida pelo Banco Central fez o Palmeiras acreditar que teria uma oportunidade. As informações dão conta que o Palmeiras não desistirá do negócio e seguirá buscando alternativas para convencer o Flamengo. Pedro, por sua vez, não se envolve na negociação e mantém o posicionamento que só abrirá conversas contra o clube desde que tenha o aval do rubro-negro. Antes de trazer minha opinião aqui, a gente vai dar uma passadinha no comentário do Caemota, que foi um dos jornalistas aí, assinantes dessa notícia, que ele fala o seguinte, ó. O Palmeiras não desiste de Pedro, na última semana retomou o contato com o Flamengo e fez a proposta. Na verdade, está repetindo. Pedro não se manifesta, não, na verdade está repetindo o que ele, né, o que está escrito na matéria.
eu pegar alguns comentários aqui no Twitter. Ó. O Pablo dos Anjos escreveu o seguinte: para vender Pedro ao principal rival nacional, o Flamengo precisa ter em mãos não somente uma ótima proposta, mas que seja irrecusável. E assim seria também caso para pensar bem na movimentação de mercado. É como penso, falou aí o Pablo. O Vinícius Paiva, amigão aqui do canal, falou: o Palmeiras vai acabar oferecendo exatamente os 127 milhões da possível condenação do Flamengo pelo Banco Central. Eu quero que enfie o dinheiro naquele lugar. Quem fatura um bi paga perfeitamente uma multa dessa. No mais, reforçar neste nível um rival tão odioso, eles nunca fariam o contrário. Deixa eu dar uma paradinha, pegar esse gancho da opinião do Vinícius Paiva para a gente lembrar como que foi a história do Pedro, que jogava pelo Fluminense, e o Fluminense se recusou a negociar o Pedro com o Flamengo por mera rivalidade. E, na época, vários jornalistas endossaram a posição do Fluminense, dizendo que o Fluminense, se fizesse isso, estaria se apequenando. E nunca pode se reforçar um rival. E agora a gente não vê ninguém ali, um ou outro jornalista só, batendo na tecla que o Flamengo não vai reforçar um rival direto. Né? A gente disputou a última final da Libertadores e disputamos aí alguns brasileirões. Não faz sentido. Eu deixo uma pergunta para vocês aí, meus amigos. Quem é o terceiro atacante do Flamengo? Não tem. No passado era o Rodrigo Muniz, depois virou o Vitor Gabriel. Hoje quem que é? Rian Luca? Mateusão? O Bruno Henrique pode quebrar o galho ali. Lázaro não é atacante, né? Atacante. O Flamengo não tem uma terceira opção de ataque. Quando falaram do Diego Rossi, para mim surgia mais como essa possibilidade de ser uma espécie de terceiro atacante, um terceiro reserva. E não tem. O Tite colocou aí, ó, Everton Ribeiro, Gabigol e Pedro na pré-lista de convocados aí para a rodada das eliminatórias. Se o Tite convocar Gabigol e Pedro, o Flamengo não tem atacante para o primeiro jogo da final do Carioca. E aí? A gente, né, silêncio na mídia, né? É muito complicado. O Flamengo não pode reforçar rival. E sobre a questão do Banco Central, o Eric Faria trouxe, né, mais alguns detalhes. Inclusive, ele fala o seguinte: ó, a questão da multa barra penhora que o Flamengo discute na justiça não é o fator preponderante para sair ou não o negócio do Pedro. Explico. Mesmo que o clube seja obrigado a pagar esse valor, pelo que apurei, não será à vista. O Flamengo não vai pagar lá 127 milhões no cash. Será parcelado, o que não impacta no orçamento. Claro que poderia ser a contratação de um jogador titular, né? Convenhamos. Aí o Eric diz: por que o clube não contrata? Aí fala: porque a penhora impede que o clube receba valores e movimente quantias. Hoje, é como se as finanças rubro-negras estivessem congeladas. Por isso, o presidente Rodolfo Landim mandou suspender qualquer negociação até o processo ser resolvido. Então, aí a gente consegue ver que temos um problemaço, né? Porque as negociações que estavam em andamento estão suspensas a pedido do Landim por conta dessa penhora que está segurando as finanças do Flamengo. Então, aí a gente vê muita movimentação de mercado agora de nomes, né, por conta, infelizmente, da guerra da Ucrânia, mas o Flamengo não vai poder se movimentar, a não ser somente passe livre. Se bem que a gente contratou o Marinho e o Fabrício Bruno, mas acho que foi antes do andamento desse processo. A gente vai ter que acompanhar para ter mais informações aí a respeito dessa questão da penhora, desse congelamento das finanças do Flamengo e também desse assédio do Palmeiras, né, abraçado junto com a imprensa de São Paulo, que quer enfraquecer um rival direto pelos títulos, usando de artimanhas como é um desperdício o Pedro estar na reserva, o Pedro poderia ser atacante da seleção se fosse titular. Isso aí é jogar sujo demais, porque o Pedro tem bastante minutagem no Flamengo,
ano passado, se não me engano, jogou mais partidas no Brasileirão do que o Gabigol. Tá? E é um dos atacantes mais eficientes que temos no futebol brasileiro. E digo mais, com o Paulo Souza eu vejo chances boas dele cada vez jogar mais, somente pelo estilo de jogo. Então, não faz o menor sentido o Flamengo negociar o Pedro pelo valor, fortalecer um rival, automaticamente enfraquecer o seu elenco por conta dessa situação toda. Então, o Flamengo não vende o Pedro para o Palmeiras, muito menos por essas condições. Então, vamos acompanhar aí os próximos capítulos dessa novela envolvendo, né, essa proposta do Palmeiras em cima do Pedro. Beleza, galera? Você chegou no final do vídeo e ainda não deixou aquele like, deixa aquele like, deixe sua participação nos comentários, dizendo se o Flamengo deve vender ou não o Pedro. E, né, se inscreva no canal, ativando o sininho para não perder nenhuma notificação de vídeo. Então, até a próxima. Saudações rubro-negras e Mengão, tua glória é lutar e vencer. Valeu, galera. Fui.